Olá, meus amigos. Então vamos dar continuidade à matéria de Direito Civil 7 e hoje temos muitos temas aí interessantes para debater, discutir sobre a questão da herança. E vamos começar falando um pouco sobre a questão da aceitação e da renúncia da herança. São aí regrinhas que estão dispostas a partir do artigo 1804 a 1813 do Código Civil. Então vamos entender o seguinte inicialmente, que por mais que você tenha o princípio da Saisine, que vai então transmitir automaticamente aos herdeiros aquele patrimônio do autor da herança, do falecido, né? Essa transmissão, embora seja uma ficção aí criada pelo ordenamento para facilitar a execução das relações jurídicas existentes com as pessoas envolvidas, mesmo assim, os herdeiros não são obrigados a aceitar aquela herança. Ou seja, eles não precisam aceitar aí tranquilamente, forçosamente, a condição de herdeiro, podendo, portanto, renunciar ao seu quinhão hereditário. E por isso, então, nós temos aí a partir desse artigo 1804 as regras concernentes a essa possibilidade de aceitação e suas consequências jurídicas, bem como as questões de renúncia e as consequências jurídicas dessa renúncia. Ok? Então vamos entender primeiro lá o artigo 1804. Olha só o que 1804 vai dizer. Aceita a herança, torna-se definitiva sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. O que está querendo dizer aí esse dispositivo? Que, para fins de relações jurídicas, inicialmente, nós temos essa transmissão automática. E que, então, enquanto não há essa aceitação e renúncia, há uma presunção legal de que os bens são dos herdeiros. Se de fato forem aceitos, há uma retroatividade, ou seja, se houver essa aceitação da herança, haverá uma retroatividade dessa aceitação para a abertura da sucessão. Ou seja, aquilo que era somente uma presunção legal do princípio da Saisine, agora se concretizou. E, de fato, desde a abertura da sucessão, a parte da herança será o quinhão hereditário, será daquele herdeiro. Tá? Então, entenda da seguinte forma. O inventário ainda não se extinguiu, não se encerrou, não se sabe exatamente quanto que é o quinhão de cada um. Não foi feita a partilha. Mas a aceitação da herança faz com que haja certeza de que alguém é herdeiro. Ou pelo menos há essa aparência agora que ele é herdeiro. E por isso ele tem aí propriedade, né, e posse, então com posse e copropriedade, condomínio, com os demais herdeiros. Ou seja, há uma certeza maior agora com essa aceitação da herança. Por outro lado, né, quando há a renúncia à herança, olha só aí o dispositivo legal na sua tela, né? Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Ou seja, havendo o contrário, havendo aí a renúncia da herança, ou seja, o herdeiro não querendo essa herança, né? Então, desde a abertura da sucessão, há então essa retroatividade no tempo e que desde a renúncia da herança, desde a abertura da sucessão, aquela herança foi renunciada e aquela pessoa não pode ser considerada herdeiro, tá bom? Então veja só, qual que é um primeiro efeito da aceitação da herança? É você então ter aí a ideia de que houve transmissão definitiva do patrimônio do falecido desde a abertura da sucessão aos herdeiros, aqueles que aceitaram. Agora, com a renúncia, ao contrário,
você então entende que a transmissão não foi verificada, não foi realizada desde a abertura da sucessão. Então há essa retroatividade pela manifestação de vontade, ok? Agora, como que pode se dar essa manifestação de aceitação da herança? Veja, ela pode se dar de maneira expressa ou tácita. Se for expressa, ela tem que ser feita aí por uma declaração escrita, tá? Ou seja, para aí você ter uma aceitação expressa, você tem que fazer por escrito. Não basta que seja feita aí oralmente, dizer então para a autoridade que aceita a herança, mas você precisa então colocar por escrito para ser a forma expressa. Agora, se for tácita, ela vai ser resultado de atos que demonstrem que a pessoa tem a qualidade de herdeiro. Ou seja, ela haja como se fosse um herdeiro. Por exemplo, quando ela se declara proprietária de determinado bem. Se ela resolve ingressar para contestar ou então complementar alguma informação dentro de um inventário. Ou seja, são atos aí que mostram que a pessoa é herdeira. E por isso, então, admite-se que ela aceitou tacitamente essa qualidade. Tá bom? Então, veja, se você já propõe ação de inventário como herdeiro e tudo mais, e diz que aceita herança, faz uma petição aceitando herança, você está fazendo uma declaração escrita. Logo, é uma aceitação expressa. Agora, se você age como se fosse um herdeiro, né, na proteção aí desses bens, se fazendo valer como herdeiro, você é, então, entendido como um aceitante, aí aquele que aceitou, então, a herança de maneira tácita. Mas cuidado, que nem toda forma tácita de agir aí, né, significa que você está aceitando a herança. E daí a lei, no artigo 1805, vai trazer alguns exemplos, né? A 1805, parágrafo 1º, vai trazer alguns exemplos de situações em que não há aceitação tácita, embora se pareça muito com as atitudes de um herdeiro. Olha só na sua tela. Primeiro 1805 caput vai falar isso que eu acabei de dizer para vocês, da forma expressa e tácita, para aceitar a qualidade de herdeiro. Aí o parágrafo único. Não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. Ou seja, você arcar com os custos do funeral da pessoa, você conservar os bens, administrá-los, é entendido aí muito mais como uma ideia de uma obrigação moral, né? Uma ideia então que você tem uma obrigação aí mais natural com a pessoa, de carinho, de consideração com o patrimônio do morto, do que de fato uma aceitação dessa herança. Tá bom? Então a lei traz esses exemplos aí. Então, veja que é um rol taxativo aí de circunstâncias que devem ser verificadas diante do caso concreto para entender se a pessoa ela aí é uma aceitante ou não da herança. Tá bom? Daí o parágrafo 2º vai falar uma regra interessante, que a cessão gratuita, pura e simples da herança para os demais coerdeiros não é entendido como aceitação. Então imagina, meu pai faleceu e eu tenho 3 irmãos. Se eu ceder gratuitamente, abrir mão da minha herança em favor dos coerdeiros, veja que eu não estou aceitando para depois transmitir a eles, mas eu estou, na verdade, aí renunciando à minha parte e já estou cedendo diretamente aos coerdeiros. E isso, para a lei, já diz que não importa uma aceitação, tá? Então não significa aceitação da herança, tá bom? Falando aí então, já que eu não estou aceitando, então eu estou renunciando à herança. Como que eu posso renunciar a essa herança? E a renúncia
deve constar aí de forma explícita em algum instrumento público ou no termo judicial. Ou seja, no próprio processo de inventário, eu posso já afirmar que eu estou renunciando à herança. Enquanto que no inventário extrajudicial, que também há essa possibilidade, mais para frente veremos os requisitos certinho de como funciona o inventário judicial e o extrajudicial, eu posso lá constar diretamente que eu renuncio. Só isso? Não. Veja que eu faço, se eu faço uma escritura pública renunciando também à minha herança, essa renúncia, ela também é válida, tá bom? Ela também é possível. Então veja, o artigo 1806 vai dizer que a renúncia deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, tá bom? Muito bem. Pessoal, além disso, vamos entender o seguinte: eu aceitei ou renunciei à herança. Significa que eu posso me arrepender e no futuro abrir mão dessa herança? Digamos o seguinte: eu aceitei uma herança, mas eu descobri posteriormente que o falecido era extremamente endividado, que daí ele tinha aí diversas ações propostas contra ele e vai me dar um trabalho gigantesco agora administrar tudo, verificar o que eu tenho que entregar para os credores, o que vai sobrar, e eu não quero mais isso para minha cabeça. Então eu vou aí me retratar. Eu vou então revogar o meu ato de aceitação ou de renúncia. Vou me retratar dele, fazer uma retratação e abrir mão dessa aceitação minha. Posso fazer isso? Não posso, tá? Artigo 1812 do Código Civil. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança, tá bom? Uma vez aceita ou uma vez renunciada, não pode se arrepender, não pode se retratar ou então revogar esse ato. Legal? Muito bem. Próxima regrinha interessante. O artigo 1807 vai tratar da questão daquele que, por exemplo, é o credor de um dos herdeiros. Ou então ele é aí algum interessado, como por exemplo alguém na próxima linha sucessória, como por exemplo o neto depois do pai, tendo o avô falecido. Olha só o artigo 1807 e eu vou explicar para vocês, vocês vão entender essa ideia muito fácil. Olha só, o interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança, poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável não maior de 30 dias para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita. Então, olha só essa situação. Fulano de tal morreu, deixou alguns herdeiros lá. Daí, em 20 dias, esses herdeiros não declararam, não manifestaram a sua vontade se aceitam ou não a herança. E veja, aqueles que estão na linha sucessória ou então são credores, têm interesse em saber se haverá essa aceitação da herança ou não, porque isso é bastante importante, inclusive, para acréscimo no patrimônio deles. Então, o que eles podem fazer? A pessoa faleceu, espera 20 dias. Se em 20 dias, após essa abertura da sucessão, não houver manifestação dos herdeiros de aceitação ou renúncia da herança, podem esses interessados pedirem para que o juiz estipule um prazo de até 30 dias para que os herdeiros se pronunciem se eles querem ou não aceitar a herança. E se eles não se pronunciarem dentro desse prazo estipulado judicialmente, haverá
a aceitação da herança imposta pela lei. Tá? Por quê? Aí haverá então uma proteção dos interesses daqueles que são interessados nessa aceitação ou renúncia. Né? Afinal, pela inércia dessas pessoas e havendo esse interesse de um terceiro, a lei vai então proteger o interesse desse terceiro e não daquele que se manteve inerte. Tá bom? Então veja que é uma situação específica aí, mas interessante porque há uma forçação, digamos assim, aí de barra para que haja a renúncia ou então a aceitação da herança. Legal? Muito bem. Vamos pensar um outro exemplo agora. Vamos pensar que aquele que está querendo aceitar ou renunciar à herança quer só aceitar uma parte. Então ele veja só, vamos dizer que filho único, o pai morreu. Daí o filho vê que o pai tem diversas dívidas e tem um patrimônio interessante. Daí ele fala assim, ó, eu aceito somente a herança na parte do patrimônio, do ativo. Do passivo eu não aceito. Ou então ele estipula uma condição, ou um termo, né? Ou seja, uma cláusula acidental para a sua aceitação. Só aceito se ocorrer determinado evento. Ou então, aceito somente depois do dia tal. Veja, ele pode fazer isso, ele pode então condicionar, colocar um termo, aceitar somente uma parte dessa herança? Não pode, tá? Artigo 1808 do Código Civil. Não se pode aceitar ou renunciar à herança herança em parte, sob condição ou a termo, tá bom? Então não pode aceitar só um pedaço, não pode condicionar esse aceite ou então o termo. E o mesmo vale para a renúncia. Não pode renunciar parte, colocar condição para essa renúncia ou termo, que é o outro lado aí da moeda, ok? Muito bem. Agora, uma regrinha específica sobre o funcionamento aí quanto àquele que recebe não só a herança, como também recebe testamento, né, legados aí do testamento. Olha o parágrafo 1º do artigo 1808. O herdeiro a quem se testarem legados pode aceitá-los renunciando à herança ou aceitando-a repudiá-los. O que ele está dizendo aí? O herdeiro recebeu não só a herança, então ele faz parte da linha sucessória, como ao mesmo tempo ele foi beneficiado por um testamento. Então ele pode receber dos dois lados, digamos assim. Nessa situação, ele pode ter uma escolha. Ele pode negar o legado e aceitar a herança, ou então negar a herança e aceitar o legado. Cabe a escolha a ele. Uma coisa não condiciona a outra, não está vinculada, atrelada a outra. Ele pode fazer essa escolha conforme o parágrafo 1º. Ok? Daí, parágrafo 2º. O herdeiro, chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. Então, veja só. Vamos pensar aí que um herdeiro, ele está recebendo uma herança aí sob diversos títulos sucessórios. Então, veja, ele está recebendo aí herança ao mesmo tempo de vários parentes, né? Ele tem aí, então, vários parentes que estão falecidos e estão aí transmitindo um quinhão hereditário para ele. Nessa situação, ele pode aí escolher, dentre os quinhões que ele vai receber, aqueles que ele vai aceitar e aqueles que ele vai renunciar. No todo, né? Ele não pode aí fracionar o próprio quinhão. Mas, recebendo de um parente, recebendo de outro, ele pode escolher receber de um e renunciar do outro. Tá bom? 1809.
1809 vai dizer o seguinte, que falecendo o herdeiro antes de declarar-se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Pessoal, do que se trata esse artigo 1809? Vamos dizer o seguinte, o avô faleceu, né? E daí o pai vai receber essa herança. Só que antes mesmo dele se manifestar se ele aceita ou renuncia essa herança, ele morre também. Agora veja, o poder de aceite ou renúncia dessa herança vai ser transmitido para os herdeiros desse pai, ou seja, para os seus filhos. Então veja, morreu o avô, o pai morreu antes de dar o aceite ou renúncia da herança e agora os filhos vão decidir se aceitam ou renunciam à herança desse avô. E daí, muito cuidado com o dispositivo legal aqui, que é o finalzinho dele, que ele diz o seguinte, olha só, a menos que se trate de vocação adstrita, a uma condição suspensiva ainda não verificada. Que é o caso, por exemplo, aí, de existir uma situação em que alguém da linha sucessória anterior, como por exemplo um cônjuge aí, ou então no caso até de um colateral, se for dar certo aí a ideia conforme a configuração familiar, em que ele precisa ainda aceitar ou não para dizer se de fato aquele filho pode falar se aceita ou não a herança. Então veja só, seria o caso aí, por exemplo, de transmissão para esse filho, né, ou melhor dizendo, do avô para o pai falece antes de aceitar a herança, só que o pai é casado. E então aquela esposa, ela vai ter que decidir se recebe, se aceita ou não essa herança. E se ela, enquanto ela não decidir, os filhos, para decidir se aceitam ou não, vão depender aí dessa condição suspensiva, ou seja, esse evento futuro e incerto, que é o aceite da cônjuge, né, da esposa, para poder também se manifestar. Tá bom? Daí o parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Vamos pegar o exemplo de novo envolvendo avô, pai e filho, tá? Olha só. Ou melhor, vamos colocar mais fácil aí, né? O avô, né, o filho aí, e o neto. Veja só, avô, filho e neto. O neto, ele, para decidir se vai aceitar ou renunciar à primeira herança, ou seja, a herança lá do avô, ele precisa necessariamente concordar em receber a herança do filho, ou seja, do pai dele. Então veja, nessa relação, o avô morreu, o pai morreu antes de aceitar a herança e o neto aqui precisa decidir, ele precisa aceitar primeiro a decisão, a herança, melhor dizendo, desse pai, para poder decidir se aceita ou renuncia à herança do avô. Tá bom? Então cria aí uma condicionante, digamos assim, nesse parágrafo único. Legal? Daí vamos para a próxima hipótese prevista aí, que é a questão, né, de como que funcionam as linhas sucessórias, tá? E aqui a gente pode fazer uma leitura combinada do artigo 1810 e do 1811 do Código Civil. Olha aí no seu código. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe. Vamos entender primeiro isso daqui. Um pai, 2 filhos. Se um dos filhos renuncia,
o outro filho recebe o quinhão hereditário desse filho renunciante, tá? Isso que está sendo dito aí no começo do artigo 1810. Vamos para a segunda parte. E sendo ele o único desta, devolve-se ao da subsequente. Então, olha só, agora a gente tem pai, filho, neto. Tudo filho único, neto único, aí para ficar fácil o nosso exemplo. O avô, aí, né, o pai, morre. O filho, ele resolve renunciar à herança, ele não quer receber. O neto, então agora, vai decidir se recebe a herança desse avô. Porque, veja, ao lado desse filho aí, não tinha ninguém na ordem sucessória, na mesma linha sucessória, para receber. Então passa para a classe subsequente. Então, veja, se do avô o pai não quis receber a herança, passa então a herança do avô agora para o neto, tá bom? Então vai passando até o que alguém aceite. Agora vamos para o artigo 1811. Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio e por cabeça. O que está significando esse dispositivo? Primeira parte, está querendo dizer o seguinte, que não pode haver aí representação do renunciante como se fosse herdeiro. Porque se ele renunciou, não pode ter alguém o representando para receber essa herança. Agora, a segunda parte do dispositivo. Se ele é o único, ou se todos os da mesma classe renunciam à herança, os filhos vão poder vir agora e suceder. Porque eles vão acabar entrando no lugar. Lembra? Passa para a classe subsequente. Então, o que vai acontecer aqui? Esses filhos, agora, eles vão suceder aquela herança renunciada por todos da classe anterior, aí, seja ele fosse o único ou tivesse mais de um, e eles então vão receber agora por direito próprio. Ou seja, não vai ser aí como se fosse receber a parte que seria devida àquele renunciante, mas não, por direito próprio, tá? Então vamos imaginar aqui o seguinte. Primeiro, vamos imaginar uma situação em que tem o avô, um filho e uma filha, e cada um desses tem 2 filhos, aí que seriam os 2 netos. Então são 4 netos no total. Então avô, filho, filha, neto 1, 2, 3 e 4, sendo 2 de cada filho, tá bom? Olha só, primeira situação, o avô faleceu e agora o filho renunciou à herança e a filha aceitou. O que vai acontecer aqui? Aquele que renunciou vai ter o seu quinhão transmitido para a filha. Então veja, um renunciou, o outro aceitou. A filha recebe, tá bom? Agora, vamos ver o seguinte. Avô morreu, filho e filha renunciam à herança. O que vai acontecer? Agora os netos vão receber. Cada um recebendo o seu quinhão próprio por cabeça. Ou seja, vai pegar aí a herança e vai dividir por 4. Como se fosse cada um recebendo a sua parte. Ok? Então veja, cuidado com isso. Se na mesma linha ainda existe herdeiro, passa então todos os quinhões renunciados para esses aí que aceitaram a herança. Se não existir, passa para a linha sucessória seguinte. Ok?
Isso, então, é o que está previsto aí no artigo 1810 e 1811 do Código Civil. Ok? Vamos, então, para a próxima regra. A próxima regra é muito interessante, porque ela vai dizer o seguinte: quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Olha só que curioso aqui que a gente tem, né? O herdeiro tem credores e ele está inadimplente. E ele, ao invés de aceitar a herança para poder pagar as suas dívidas com o patrimônio aí herdado, ele resolve renunciar a essa herança. Caso os credores fiquem sabendo disso, eles poderão entrar no processo de inventário e exigir que recebam eles, em nome do renunciante, a herança. Então o quinhão será transmitido aos credores e não ao renunciante. E como que eles podem fazer isso? Eles podem fazer esse ingresso no processo de inventário, né, se habilitando no processo de inventário no prazo de 30 dias contados do momento que eles tomam conhecimento da renúncia. Tá? Então ficaram sabendo, tomaram ciência que aquele devedor, herdeiro, renunciou à herança, eles têm 30 dias para fazer a habilitação no processo de inventário. Tá? Isso está no artigo 1813, parágrafo 1º. Agora, parágrafo 2º vai dizer o seguinte: pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Veja que é a situação óbvia aqui. A dívida do herdeiro devedor pode ser menor do que o patrimônio. Sendo menor, aquele valor remanescente, os bens remanescentes, são aí transmitidos aos demais herdeiros que aceitaram a herança. Ok? Muito bem. Com isso, falta falar uma polêmica só aí, doutrinária, interessante sobre a questão da aceitação e da renúncia da herança. Que a doutrina mais tradicional costuma classificar a renúncia entre duas espécies. Chama de renúncia abdicativa e renúncia translativa. O que significa renúncia abdicativa e renúncia translativa? A renúncia abdicativa é aquela ideia que nós estamos trabalhando aqui puramente, que é a ideia de que a pessoa, de maneira expressa ou tácita, por meio de instrumento público ou por termo judicial, aceita ou renuncia completamente à herança. E no caso da renúncia abdicativa, ela então expressamente ou de forma tácita renuncia à herança. Então essa é a chamada renúncia abdicativa. Agora, renúncia translativa é a ideia que aquele que recebeu a herança transfere para terceiros esse direito. Ou seja, ele faz uma cessão aí onerosa normalmente, né? Às vezes pode ser gratuito, mas normalmente é onerosa, mas ele já faz uma cessão do seu direito hereditário para um terceiro. Ou seja, após a abertura da sucessão, ele negocia com alguém para que essa pessoa receba o bem. Então, digamos, ele não quer ficar efetivamente com um imóvel. E daí ele já negocia com um terceiro para fazer a cessão, aí a transferência desse direito hereditário, a transferência desse bem para uma terceira pessoa. Tá? Veja só, a doutrina tradicional então trabalha esses dois conceitos. Só que a bem da verdade é que a renúncia translativa não é de verdade uma renúncia. E isso a doutrina contemporânea vem apontando, a qual eu concordo. Porque, veja, renúncia de verdade é só abdicativa, em que a parte efetivamente vai renunciar e não vai ter qualquer direito a qualquer quinhão hereditário.
Na renúncia translativa, o que está acontecendo é que o herdeiro recebe, ou seja, ele aceita a herança para posteriormente fazer essa transmissão. Ou seja, que de renúncia não existe nada de verdade. Existe uma aceitação que quase que imediatamente se transforma numa transferência para terceiro. E que então, aí, no fim, como esse movimento, né, esse ato jurídico, ele é tão rápido que parece que ele se reveste de uma ideia de renúncia, o que não é verdadeiro, né? Então, claro, você pode concordar com a doutrina tradicional que foi construída em existir aí essas duas espécies, mas me parece, daí é minha opinião pessoal que eu acompanho alguns autores, que é mais acertada a ideia de existir somente a renúncia abdicativa e que a renúncia translativa se trata efetivamente de uma aceitação e posterior transmissão, de uma cessão aí do direito hereditário ou então dos bens à terceira pessoa. Ok? Muito bem. Com isso, então, podemos passar para o nosso próximo tema, que é a questão da herança jacente. E o que é herança jacente? Herança jacente é aquela em que o falecido não deixa testamento nem qualquer herdeiro legítimo que seja conhecido. Ou seja, apesar de uma busca, ainda que preliminar, simples inicial, não se sabe quem são os herdeiros daquela pessoa falecida. E por isso, então, essa herança agora é chamada de herança jacente, tá? E a herança jacente, ela tem aí sua regulamentação a partir do artigo 1819 a 1823, tá? E como que vai funcionar inicialmente a ideia da herança jacente? Não, essa pessoa faleceu, não deixou testamento, nem herdeiro legítimo conhecido, notoriamente conhecido, vai haver aí inicialmente a arrecadação dos bens da herança, ou seja, vão aí então fazer a localização e fazer o rol, né, próprio daqueles bens que eram pertencentes ao falecido, e esses bens ficarão sob a guarda, né, de um curador que vai administrar esses bens. Então veja, pessoa morreu, a abertura do inventário, daí você pode até me perguntar, se não tem herdeiro conhecido, não tem ninguém, nenhum legatário, quem que vai abrir esse inventário? Pode ser aberto aí pelo Ministério Público, tá? Assim como pode ser aberto de ofício pelo próprio magistrado, tá? É uma das raras exceções ao nosso direito em que o juiz não depende de provocação. Ele pode, ex officio, fazer a abertura do inventário. E daí, então, ele vai nomear um curador, tá? Ele vai fazer, então, a arrecadação desses bens, nomear um curador que vai fazer a guarda e administração desses bens, tá? E que, então, esses bens vão ficar aguardando a chegada de um sucessor que se habilite, ou seja, que ele fale e prove que efetivamente ele é herdeiro daquela pessoa. Essas regrinhas, veja, estão no artigo 1819. Olha só. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo, notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. E a declaração de vacância nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, olha só, o que vai ser feito a partir de agora? Está, então, aquela herança jacente, com um curador guardando e administrando os bens arrecadados. A partir de então, agora vão ser realizadas aí algumas diligências, né, para tentar descobrir quem são talvez os herdeiros, para que eles se habilitem no processo. E, não tendo aí não encontrar ninguém no trâmite do processo de inventário, serão aí expedidos editais. Editais aí conforme
o Código de Processo Civil vai dispor como deve ser feito esse edital, né, para que alguém apareça para se habilitar como herdeiro. E se depois de 1 ano de expedido esse edital, né, da primeira publicação do edital, não aparecer nenhum herdeiro habilitado, ou então, passado 1 ano, não está nenhuma habilitação em apreciação pelo Poder Judiciário, daí haverá declaração de vacância da herança. Então, olha só. Vamos ver todo o procedimento aí, hein? Morreu, não deixou herdeiro, nem testamentário, nem legatário. Abre-se o processo de inventário, faz a abertura do processo de inventário, arrecada seu bem, nomeia um curador para ficar na guarda e administração desses bens. Daí, depois de ter feito isso, expede edital para que ver se localiza algum herdeiro. Se passado 1 ano não tiver ninguém habilitado como herdeiro, ou então não tiver nenhuma habilitação pendente de apreciação pelo Poder Judiciário, a herança é declarada vacante. E sendo declarada vacante, o que vai significar? Vai significar agora que os bens arrecadados serão transmitidos ao domínio do município, do Distrito Federal ou então da União. Como que vai definir se vai para o município ou Distrito Federal ou da União? Conforme a situação desses bens. Se eles estão situados em território federal, passa-se à União. Se localizados em território municipal ou distrital, vai para o município ou para o Distrito Federal. Tá bom? Então, olha só o artigo 1820 e o 1822, segunda parte. Tá? 1820. Praticadas as diligências de arrecadação ultimado inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual. E decorrido 1 ano da sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda habilitação, será a herança declarada vacante. E sendo declarada vacante, né, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Tá bom? Muito bem. Agora vamos entender o comecinho do artigo 1822, que ele fala, aí então, que a declaração de vacância não prejudica os herdeiros que se habilitarem. Tá? Então veja, aqui ele está querendo dizer o seguinte, que mesmo decorrido ou 1 ano, aí, havendo a declaração de vacância, se houver uma pendência de habilitação, né, e ela for aí de fato declarada correta, né, que realmente aquela pessoa é herdeira daquele patrimônio, daquele quinhão hereditário, né, ela vai então poder aí receber a sua parte, tá? Mas veja, declarou vacância e passou 5 anos, tá, da abertura dessa sucessão, os bens passam aí automaticamente para o município ou Distrito Federal, tá bom? Então veja só, olha só de novo o artigo 1822. Declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem. Então se eles conseguirem fazer aí toda a habilitação corretamente no procedimento, então veja, tá? Pendência de habilitação, mas já passou 1 ano, foi declarada a vacância e daí o juiz de fato habilitou, esses herdeiros não vão ser prejudicados e recebem a sua parte na herança. Mas se for decorrido 5 anos da abertura da sucessão, né, e não aparecer ninguém, os bens já passam para o domínio do município ou do Distrito Federal ou território federal. Tá bom? Parágrafo único. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Então veja que a regra para os colaterais aqui são um pouco mais duras. Porque se pode haver aí uma forma de se salvar os demais herdeiros, né, ascendentes, descendentes, cônjuges,
aí para poderem conseguir se habilitar e não prejudicar o direito deles com a declaração de vacância, os colaterais não. Declarou a vacância, o prazo é o termo final. E daí eles estão excluídos definitivamente da herança, tá? Como aí para receber a herança. Legal? Muito bem. 1821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas, nos limites das forças da herança. Porque, pessoal, lógico, pode não ter herdeiro nem aí legatário conhecido. Mas veja, podem ter credores conhecidos. E esses credores conhecidos não podem ser prejudicados pela ausência de herdeiros ou legatários. Por isso, então, esses credores podem se habilitar no processo de inventário e pedir aí o pagamento das suas dívidas, né? Aí das dívidas que eram do falecido, tá bom? Muito bem. E vamos pensar agora numa situação envolvendo a ideia de renúncia e jacência e vacância. Vamos dizer o seguinte, que todos os herdeiros daquele falecido renunciam à herança. Não sobra ninguém na linha sucessória. O que acontece com essa herança? Essa herança diretamente já é declarada vacante. Ou seja, com a declaração aí de vacância já vai incorporar ao domínio do município, do Distrito Federal ou da União a herança. Né? Porque se não tem ninguém para receber, já é declarada a vacância imediatamente. Lógico, sempre respeitando, se for o caso, o direito de credores. Tá bom? Legal. Com isso, vamos para o nosso último tema, que é a ideia de petição de herança. E o que é petição de herança? É a ideia de que um herdeiro pode propor uma ação judicial, a ação aí de petição de herança, que pede que seja reconhecido o seu direito como sucessor. E daí então ele pede, com esse reconhecimento do direito como sucessor, que a herança seja a ele restituída, contra quem tenha aí de forma indevida, né, possua de forma indevida o seu quinhão hereditário. Então veja, fizeram um inventário, dividiram os quinhões hereditários e deixaram de fora um dos herdeiros. Por motivo que seja, né? Por uma extrema má-fé ou até mesmo pelo desconhecimento de algum herdeiro. Esse herdeiro prejudicado, ele vai poder fazer uma ação de petição de herança para que reconheça que ele é herdeiro e, ao mesmo tempo, reconheça o quinhão hereditário dele e que tudo aquilo que foi recebido indevidamente pelos demais herdeiros seja restituído para esse prejudicado. Tá bom? Então, olha o artigo 1824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. Ok? Muito bem. Veja que essa petição de herança, então, ela é extremamente interessante para aquele, então, que foi prejudicado. E veja, podem ter aí vários prejudicados, tá? E quando você está falando da ação de petição de herança, né, você pode abrir o leque da discussão para todos os bens hereditários. Ou seja, a ação de petição de herança, né, ela pode ser aí aberta, proposta por apenas um dos herdeiros. Mas veja, se precisar, ela pode fazer uma rediscussão de todos os bens hereditários. Por quê? Porque a questão é que, às vezes, para fazer a readequação para o reconhecimento daquele quinhão hereditário, você precisa fazer uma leitura universal de todos aqueles bens. Você precisa, então, rever
todos os quinhões hereditários, todos os percentuais de divisão de cada um. Então, por isso que pode compreender aí todos os bens hereditários. Olha só também o artigo 1825 e que também a gente pode falar de uma outra ideia complementar. Olha só, a ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. Como também pode-se pensar numa situação em que alguém se diz herdeiro e na verdade não é. E que aquele que é o verdadeiro herdeiro pode aí pedir que haja restituição de todos os bens que foram transmitidos de maneira equivocada, de maneira ilícita aí para outro herdeiro. Tá bom? Vamos agora então entender o artigo 1826. 1826 vai dizer o seguinte, que o possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-se-lhe a responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos artigos 1214 a 1222. O que ele está querendo dizer aqui? Que sabe aquelas regrinhas que nós trabalhamos em direitos reais sobre a posse, justa, injusta, má-fé, boa-fé e todas as peculiaridades se aplicam aqui na questão do possuidor da herança, seja na questão da restituição, seja na questão das perdas e danos, né, que podem ser todas aplicadas em conformidade com a deterioração ou destruição do bem ou a possibilidade ou impossibilidade de restituição desses bens. Tá? E o parágrafo único ainda vai falar que, olha só, a partir da citação, ou seja, citou a parte contrária da petição de herança, o possuidor agora vai ser considerado como se fosse de má fé. Por quê? Ele agora está sabendo, está ciente de que ele está sendo acionado sob o argumento de que ele está detendo indevidamente, que ele está, melhor dizendo, possuindo indevidamente aqueles bens hereditários. E por isso, então, as regras agora se aplicam como se fosse de má fé. E também como se ele estivesse em mora. Aplicando aí também todas as regras de direito das obrigações que nós já estudamos em Direito Civil 3, concernentes à mora. Tá bom? Então, veja que o reconhecimento da responsabilidade agora desse possuidor indevido vão aí, no momento em que está reconhecido que ele está possuindo indevidamente os bens hereditários, haverá retroatividade da sua responsabilidade desde a citação como se fosse de má fé e como se ele estivesse em mora, tá bom? Reconheceu, a partir da citação considera-se que ele é um possuidor de má fé. Antes disso, poderia-se até cogitar que ele era de boa fé, mas após disso seria de má fé, com todas as consequências e efeitos, como, por exemplo, aí a possibilidade de retenção ou de indenização de benfeitorias. Lembram-se que as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias funcionam de maneira diferente conforme a boa-fé ou a má-fé do possuidor? Então aqui você vai ter uma diferença nesse tratamento, ok? Artigo 1827. Olha só. O herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. Nesse dispositivo, gente, a gente vai trabalhar aí muito com a ideia da teoria da aparência, tá? Principalmente por causa do parágrafo único, que vai dizer que são eficazes alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. Olha só, o herdeiro foi prejudicado, né? Porque ele não recebeu os bens hereditários. Só que aquele que era possuidor desses bens transmitiu para um terceiro. Veja, o herdeiro originário, aí, aquele herdeiro de fato verdadeiro, ele vai poder aí pedir a restituição, mesmo que esteja nas mãos de terceiro, desses bens.
Então ele pode pedir a restituição de volta. Fala assim, olha, eu quero esses bens porque eles são meus. Não deveria estar nem com aquele possuidor originário indevidamente, nem com você, terceiro. Agora, além disso, se não tiver mais como recuperar esses bens, o possuidor originário, aquele que transmitiu indevidamente, pode se responsabilizar pelos valores, tendo que então indenizar por perdas e danos. Agora, olha só, se o terceiro adquiriu de boa fé, não conhecendo essas circunstâncias, né? Essa ideia de que o bem tinha essa dificuldade anterior aí, que na verdade não era daquele que era possuidor originário, né? E essa alienação foi feita a título oneroso. Então veja, dois requisitos. Está o terceiro de boa fé e a título oneroso, essa alienação, se mantém essa transferência, aí essa alienação, da forma como está, tendo somente que o possuidor originário indenizar aquele prejudicado, o herdeiro prejudicado. Então olha só, se está de má fé o terceiro, ou a alienação não é feita ou a alienação não é feita a título oneroso, o herdeiro prejudicado pode pedir a restituição do bem, sem prejuízo de poder pedir também a indenização do possuidor originário, aquele então que fez a alienação, aí a transferência, né, de maneira indevida. Agora, se essa alienação foi feita a título oneroso e por um terceiro de boa fé, né, foi recebido por um terceiro de boa fé, esse negócio se mantém, ele é eficaz, ele é válido, ele se mantém no tempo, né? Mas ainda existe a responsabilidade daquele possuidor originário que alienou indevidamente de indenizar o herdeiro prejudicado, tá bom? Essa é a regra do 1827. E finalmente, pessoal, o 1828 vai falar que o herdeiro aparente que de boa fé houver pago um legado não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu. Então imagina só, alguém é o herdeiro, ou se entendia como herdeiro, né? Ele entregou determinado bem, ele transmitiu determinada quantia, valor lá para alguém por causa de um testamento. Então ele cumpriu o testamento, né? Ele recebeu. Agora, a pessoa recebeu. Só que, veja, não era para essa pessoa receber, mas sim outro. Se esse ato foi realizado de boa fé, se foi um equívoco no pagamento desse legado, então veja, era para passar para fulano, entregou para ciclano. Só que ele entregou para ciclano de boa fé, né? Porque a situação permitia que ele se confundisse, que ele fizesse uma leitura equivocada da realidade. Se ele fez isso de boa fé, ele não precisa pagar o equivalente ao verdadeiro sucessor. Ele não precisa indenizar. Mas o verdadeiro sucessor pode aí proceder, ele pode então aí pedir a restituição de quem recebeu indevidamente. Tá? Então a pessoa que recebeu indevidamente aquele legado tem a obrigação de restituir. Agora, aquele que procedeu de boa fé pagando esse legado, ele não tem qualquer obrigação aí de prestar o equivalente. Tá bom? Diferente se for o caso da má-fé, porque daí, a contrário senso, daí sim ele teria essa obrigação. Tá bom? Último tópico nosso dessa aula, tá? A ideia é a seguinte: essa petição de herança, ela possui prazo prescricional? Porque veja que entre o artigo 1824 e 1828, nada é disposto. E se vocês forem lá para o artigo 205 e 206, vocês vão ver que não existe prazo prescricional previsto também, tá? Então, a ação de petição de herança,
ela é imprescritível ou ela tem prazo? E se tiver prazo, qual é o seu prazo? Tá? A doutrina se divide. Muitos entendem que é imprescritível, enquanto que outros entendem ser prescritível. Qual que é a posição do STJ? E agora aqui está então prevalecendo. Veja, esse último tema é o que eu quero que vocês me respondam para a convalidação da presença, tá bom? Vou dar uma dica para vocês, tá? Em dezembro de 2019, o STJ decidiu sobre o tema. Inclusive, dica, eu postei à época no meu Facebook essa decisão e trouxe aí uma ideia e uma crítica em cima. Então eu quero que vocês me respondam. A petição de herança é prescritível ou imprescritível? Se prescritível, por qual prazo e por quê? Tá? Justifiquem para mim aí, tá? Certinho, expliquem para mim. Entreguem por meio da atividade lá do AVA. Por favor, entreguem pela atividade e não pelo escaninho, tá? Porque o escaninho aí eu não sou informado, fica muito mais difícil, né, de saber. E se vocês quiserem, não há problema algum, tá? Podem fazer a resposta aí em grupo, tá bom? Podem fazer aí em até 4 ou 5 pessoas a atividade aí, explicando se então é prescritível ou imprescritível. E por favor, feito em grupo, né? Um só do grupo precisa me entregar lá por meio da atividades, tá bom? Não precisa que todos eles me entreguem, todos os membros do grupo me entreguem, tá bom? Um só é suficiente colocando o nome de todos na atividade, tá bom? Muito obrigado então e até a próxima aula.